Pode Testemunhar, um podcast diferente, onde o seu testemunho edifica vidas. E hoje nós vamos receber o nosso irmão Dejackson, diácono na casa do Senhor, um homem de Deus. Seja muito bem-vindo e desde já muito obrigada, meu irmão, por ter aceito o convite. Eu que agradeço, fico honrado. Amém. De estar aqui, uma alegria estar aqui. Que bom. E vamos começar, com o início de tudo. O seu nascimento, como foi a sua infância, Como foi essa parte que todos nós temos, E temos muitas lembranças boas. Isso eu queria que o irmão contasse pra gente. Bom, assim como todos que foram nascidos na década de 80 para 90, a gente teve uma infância muito diferente da atual. Tivemos muitos percalços, muitas dificuldades inerentes à nossa infância, mas eu me considero um privilegiado, eu me considero muito abençoado, porque eu tenho uma família, eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa que fizeram o possível para nos manter na linha e para nos manter temente a Deus. Da maneira deles, do modo que eles achavam que era o correto, mas eles fizeram de um tudo para nos manter na linha. Amém. E eu louvo a Deus porque não fosse pela força do meu pai, da minha mãe, dificilmente eu estaria nos caminhos do Senhor. Claro, o Senhor ele sabe trabalhar, ele tem os propósitos dele, etc. Mas foi fundamental para mim. Inclusive, irmão, um certo dia, como nós congregamos na mesma igreja, e eu tenho essa sorte, graças a Deus, de congregar na igreja do Varão, que é um homem de Deus, nós consideramos assim. Certo dia você estava com seus irmãos. E aí eu acho que você lembra que eu cheguei para você e disse assim, irmão, os seus pais são felizes. Tava você com seus outros 3 irmãos. E eu falei para você naquele dia, eu disse assim, para vocês, eu disse assim, os pais de vocês são muito felizes, porque são 4, uma mulher e 3 homens e abençoados nos pés do Senhor. Então eu tenho certeza que o pai de vocês tem muito, a mãe e o pai de vocês tem muito orgulho, Eu louvo a Deus, a minha família é uma bênção. Deus é misericordioso, muito bom. Eu tenho uma família muito boa, tenho irmãos maravilhosos. Eu sou suspeito de falar, eu vou me emocionar. Aí eles são bênção. Aí hoje, graças a Deus, casado com uma serva de Deus que só veio para multiplicar tudo isso. E multiplicou tanto que veio Isadora, veio Lucas. Lucas então, agora. Família... O xodozinho da igreja. Meu Deus do céu. Bem. Aí a gente só tem a agradecer. Eu sou um sujeito muito abençoado. Amém. E o irmão nasceu aqui mesmo, em Simões Filho? Sempre morou por aqui mesmo? Sempre. Eu nasci em Salvador, sempre morei aqui. Meu pai, na época, ele veio do interior. E aí morou aqui na casa de algumas pessoas, morou de favor no primeiro momento, depois morou de aluguel, e aí depois construiu a casa dele lá. Meu pai foi muita luta. Batalhador. Meu pai foi vigilante, imagine. Nossa. Foi vigilante, meu pai, ele batalhou muito. Que bom. Batalhou muito para nos criar, então eu sou nascido e criado aqui, sempre vivi aqui a vida toda e não me vejo distante daqui. Morando em outro lugar. Não me vejo não. Estou feliz aqui, sou feliz aqui. Que bom. E quando vocês já nasceram no lar cristão, no caso, quando você nasceu, seus pais já eram evangélicos, quando foi a sua conversão? Não. A gente foi nascido e criado na igreja católica. Meu pai e minha mãe sempre tiveram orientação católica, apostólico romano.
sempre fomos, desde sempre. Desde sempre a gente sempre congregou na Igreja Católica. E assíduos. Vocês iam para a missa, né? Para missa. Primeira comunhão. Olha só para isso. Sim. Meu pai, como eu te disse, dentro do que ele achou, do conhecimento dele, ele sempre nos colocou nesse caminho. Então, primeira comunhão, catequese. Sim. Todos nós. E aí teve um determinado momento que a minha mãe, ela começou a ser evangelizada. Uma irmã, alguns vizinhos, né? Começaram a mostrar o evangelho e tal. E a minha mãe, ela começou a ser evangelizada. Começou por ela. No caso, quem se converteu primeiro, quem conheceu, né, a palavra, primeiro foi sua mãe. Sim, meus pais no primeiro momento. Então, primeiro foi minha mãe, meus pais. A gente chegou a visitar a Igreja Universal. A gente foi para a Igreja Universal, visitou algumas vezes. Depois, a minha mãe, ela começou a congregar na Igreja Batista, muito também por uma irmã muito querida, né? Irmã Marluce. Irmã Marluce, conheço. Irmã Marluce também evangelizou minha mãe. E olha como são as coisas. A irmã Marluce era madrinha, aquela coisa da Igreja Católica. Sim. Era madrinha de Daiane. Olha só. E aí Deus já tinha um caminho, né? Deus já tinha um plano. E a irmã Marluce também foi um elemento muito importante para a conversão da minha mãe. E a minha mãe se converte, meu pai me converte, se converte. Os meus irmãos, eles eram pequenos, então eles acompanham. E eu já tinha, creio que 12 anos, então já tinha lucidez. Mas eu fui talvez o último, porque eu ainda tinha uma conexão muito forte com a Igreja Católica. Com a Igreja Católica? E você, no caso, frequentava, não é isso? Você ia para as reuniões de lá? Sim, porque eles também fazem essas coisas de reuniões. Essas coisas você... Entendi. Então, no caso, como que você sentiu que tinha alguma coisa lá, uma raiz, então você não queria se desprender? Sim. Mais ou menos isso. Exatamente. Então, agora vai ficar interessante. Quando foi que você sentiu Deus falar com você? O seu lugar não é aí, é aqui. Fala pra gente, Dejackson. Foi num culto. Num culto que tinha não, ainda tem, né? Na terça-feira. Eu fui para esse culto na terça-feira e eu tomei aquele choque. Falei, rapaz, tem alguma coisa aqui que... então, mexeu comigo. E aí, na época, eu fiquei curioso. No primeiro momento, você sente algo, mas você fica... Não, deve ser alguma emoção. Deixa eu ir de novo. E aí, eu ia no culto da terça. No domingo, não, porque eu ainda ia para missa. Você ainda ia, né, no caso? Sim. Eu ainda ia para missa. E aí, eu só ia na terça. Mas teve uma terça-feira que o Senhor falou poderosamente. E ali eu percebi que eu estava precisando desse Deus que eu ouvia. E eu aceitei a Jesus e comecei a congregar. E aí no culto de domingo eu me decidi publicamente. Eu já tinha me decidido por Jesus. Mas ainda não tinha me desvencilhado da Igreja Católica. Eu já tinha aceitado a Jesus, mas eu ainda não tinha totalmente me convertido, publicamente. Mas eu já tinha um entendimento. Mas teve um domingo que eu dei esse passo. Antes da gente saber, né, as suas experiências, aquela que todo cristão convertido em Cristo tem, eu gostaria de saber um pouco do Dejackson pai, do Dejackson esposo. Então a gente gostaria de saber um pouquinho sobre essa parte, né? Sobre quando você conheceu
a sua valorosa esposa, uma mulher sim. de Deus, a Marlene. Amo de paixão, né? E depois, né, vocês se casaram e tudo, porque aí depois eu quero perguntar sobre a questão das suas experiências com o nosso Deus. Tá. Eu conheci minha esposa na igreja. Sim. Ela já congregava lá também? Ela já congregava lá. E aí eu aceitei a Jesus, comecei a congregar, mas no meio da juventude e tal, e aí a gente começou a orar. Antigamente tinha esse processo, né? Isso é maravilhoso, porque você foi da fase ainda, né? Que na verdade eu acho que não deveria passar essa fase. Todo cristão, ele deve sim orar. Eu acho que esse é um exemplo e um testemunho muito forte já. Né? Orar com a varoa ou a varoa com o varão. Isso, para confirmar. Pra Deus confirmar esse relacionamento. Que lindo, meu irmão. A gente passou por esse processo sim. Na época, a gente nutria um sentimento, mas é aquilo, né? A gente precisava de uma confirmação para dar início ao namoro, né? Ao relacionamento. Nosso pastor, ele sempre nos corrige com relação a isso. Então, a gente orou, e o Senhor foi confirmando, e a gente tornou público. E um termômetro muito importante foi nossas famílias. A minha família aceitou, a minha esposa muito bem, eu fui aceito pela família dela muito bem. Então a gente tinha isso como um sinal de Deus. Porque a gente tinha no entendimento de essa coisa de brigar, não. Tinha que ser bem aceito, tudo tinha que fluir. Então a minha família ela recebeu minha esposa muito bem, eu fui muito bem recebido pela família da minha esposa, a minha sogra, irmã Rita, mulher de Deus. Ali é bênção, é bênção. Eu só tenho a falar bem. Não tenho nada de nada. Minha sogra, eu amo de paixão. Aquela velha eu amo de paixão. Então a gente foi bem aceito e começamos a nos relacionar. E foi um momento que o Senhor ele começou já a nos dar a certeza do que a gente queria. A gente se relacionou, mas nosso pastor nos orienta, sempre deixa isso claro, que o crente ele não se relaciona a não ser para casar. Então a gente sempre teve essa doutrina de a gente vai começar, mas a gente tem um fim. Início, meio e o fim. O fim é o casamento. Então a gente sempre creu assim e o Senhor foi nos confirmando nossos passos, nossas intenções, até que um dia a gente decidiu casar. A gente não noivou. A gente não noivou. Que interessante, não teve aqui aquela cerimônia, né, de noivado, vocês já decidiram. Não. Foi, a gente tinha essa certeza de vamos casar, vamos. E aí na época, uma coisa muito importante também no relacionamento é as finanças, né? Então eu sempre trabalhei, ela também sempre trabalhou, e quando a gente decidiu por casar, a gente, por incrível que pareça, já tinha uma reservazinha financeira. Isso. Que a gente sempre trabalhou. Isso, eu também, eu sempre conheço, sem querer te cortar, já te cortando, eu quero abrir uma pequena pausa aqui para poder colocar uma questão aqui, trazer algo que a sua mãe já testemunhou, já falou sobre você. Uma certa vez eu conversando com ela, e aí ela me falando assim, toda orgulhosa do irmão, e falando sobre a questão que às vezes você trabalhava em um lugar e aí você trazia a cesta, você fazia a cesta básica. Eu não lembro se era cesta básica, não sei se era verdura. Comprava os itens. Isso, comprava os itens, então você trazia, você sempre fez questão de chegar em casa e ajudar em casa. Teve momentos assim, de assim, você ser de grande ajuda, entendeu? E assim, como ela mesma falou, depois do Senhor, sabe, você na vida deles. Então, assim, é um menino ali, minha irmã, eu falo com muito orgulho, não é porque é meu filho. Então, isso ficou marcado em mim.
Porque é tão bonito ver uma mãe, né, testemunhando assim do filho. Então eu quis deixar isso aqui registrado porque realmente isso é bonito, meu irmão. Amém, sabe? Deus, E seja com louvado. certeza pessoas, né, filhos que se comportam assim com seus pais, com certeza Deus vai abençoar poderosamente. Vai. É tanto que você tá falando sobre Vai, isso. Já sim. quando chegou no casamento já estava para Sim, os dois já tinham um pezinho de meia. Já tinha um pezinho de meia, A gente ajudava, minha esposa da mesma forma também. Sempre ajudou a mãe, a minha sogra irmã Rita. Então, minha esposa vendia, né? Trabalhava com vendas, vendia mingau, se eu não me engano, junto com a irmã mais velha. Então a gente sempre teve esse viés de ajudar a família. Sempre foi de trabalhar. Então quando a gente decidiu casar, a gente já tinha uma graninha guardada. E aí a gente... Deus foi abençoando. A gente se casou. Aí depois veio Isadora. Isadora é... É minha joia. Ela é minha joia. Minha joia. Isadora é minha joia. Isadora é minha joia. E Deus, ele foi tão bom que me mandou uma joinha. Que é Luquinhas agora. Lucas. E eu sou um pai. Eu me considero um bom pai. Isadora não reclama não. Lucas ainda não teve tempo de reclamar, mas eu me considero um bom pai. Eu ainda tenho algumas coisas da antiga, né? Como dizem, ela ainda me dá bênção. Ela ainda me pede a bênção. Ela ainda me pede a bênção. Eu ainda dou a bênção ao meu pai, à minha mãe. Minha primeira experiência na igreja de Cristo foi com relação ao amor. Com relação ao amor, foi fantástico. A igreja me acolheu assim de uma maneira sem comentário. Me senti acolhido, envolvido. E eu louvo a Deus por essa primeira experiência. Eu tive também uma experiência marcante em 2020, no momento da pandemia, onde eu lembro que eu estava prestes a mudar de emprego. Eu trabalhei no transporte, tinha uns 6, 7 anos, se eu não me engano, e chegou um momento que eu achei que eu deveria sair. E tomei a decisão. E eu orei, mas não pedindo que Deus confirmasse. Eu orei dizendo, Deus, assina embaixo. Sabe aquela oração que a gente já, né? A gente não quer abrir mão? Então, assim, Deus, eu quero sair. Não estou perguntando sua opinião, não, tá? Tipo assim, eu quero sair e tal. Quero sair, entendo. E aí eu me inscrevi numa vaga, fiz o processo. E quando eu saí da entrevista, o coração, na hora, gelou. Eu fui bem na entrevista, mas o coração gelou. Eu cheguei em casa e minha esposa, e aí? No caso, você já tinha saído dessa empresa? Não, você ainda não tinha saído? Eu não tinha saído. Eu tava lá, mas fiz essa entrevista. Eu tava lá para sair dessa empresa. E o coração gelou. E aí eu na estrada, eu cheguei em casa, minha esposa, e aí? Aí eu fiz lá. Tipo, não tem aquele brilho no olhar. Ali já era o Senhor falando comigo. Sim. Já era o Senhor falando comigo. E aí eu passei na entrevista, a pessoa me ligou pra gente dar continuidade. Não, você tem o perfil, é isso que a gente quer. Eu falei, eu peço perdão pela tomar o tempo de vocês, mas eu não tinha interesse. Você, no caso, você foi selecionado? Sim, fui. Você passou no processo, Passei. Que não quis dar seguimento? Sim, você... eu que não quis. Eu que não quis avançar. Entendi. Ali já era Deus falando comigo. Sim. Já era Deus falando comigo. Eu não fui avançar. Não avancei. 2 meses depois, veio a pandemia. Veio a pandemia e hoje a empresa que eu iria entrar fechou. Então, foi assim uma coisa que eu olhei assim pro céu e falei, meu Deus, obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor
se mostrou para mim. Nossa! Se mostrou para mim. Que e ainda na pandemia, eu lembro que eu comentei isso com a irmã Simone. A irmã Simone, no momento de pandemia e tal, e aí eu comentei pra ela, a gente comentou um pouco. A gente não vai perder ninguém. Glória. A gente não vai perder ninguém da igreja pra pandemia, não, a gente não vai perder ninguém. E aí a gente orava, né? Nossa. Orava naquela coisa de Deus tenha misericórdia. E a gente não pensava nem na gente. A gente pensava nos irmãos mais velhos da igreja, né? Os irmãos que a gente achava que seriam um alvo mais fácil. Sim. E a gente orou, pedindo a Deus para não perder ninguém. Até que teve um irmão nosso que ele ficou numa situação muito ruim, né? E aí ele quase foi entubado. E naquela hora a gente teve que botar a fé em ação. Não perde ninguém. Não perde ninguém. E o Senhor foi tão misericordioso, tão bom. Nossa. Que o irmão hoje é o diretor desse podcast. Olha aí. Verdade. E interessante, o irmão Dejackson está testemunhando, né, sobre o meu esposo. Né? Meu esposo, na época da Covid, ficou 16 dias na UTI. E interessante que quando o médico disse assim, porque eles ligavam, né, para dar o relatório, ele disse, ele está tomando 15 litros de oxigênio, se ele não diminuir, a gente à noite vai entubar ele. E eu senti de Deus, no meu pensamento, eu creio que não foi, Deus ministrou assim no meu coração, pede ao irmão Dejackson para orar. E foi nesse dia, eu não falei nada, eu não quis incomodar ele pelo telefone, isso foi pela manhã, lá quando eu acordei. Quando foi à noite, o irmão Dejackson esteve aqui com a irmã Lene e eles trouxeram mantimento, trouxeram pra gente assim, e eles oraram pela gente. Eles estiveram aqui, a gente ainda estava na quarentena, né? Eu e os meus filhos, né? Ele lá no hospital internado, mas eles estiveram aqui. Eles chegaram a entrar aqui ó, no portão da minha casa e oraram. Eles não tiveram medo de se contaminar. Eles vieram e fizeram isso. Então, assim, isso é assim, sabe, irmã? Vai ser inesquecível. Ah, Deus é bom. Tenha certeza irmã. disso. Deus é bom. E a gente, depois que a pandemia acabou, eu lembro, talvez Simone não lembre, mas tipo, a gente olhou assim, não perdemos ninguém. Né? A gente não perdeu ninguém. Deus é tremendo, Deus é tremendo. E essa experiência me marcou muito, porque eu não estava orando por mim. Eu trabalhava no transporte, eu estava exposto, mas eu não estava orando por mim. Naquele momento eu estava na intercessão. E para minha alegria, graças a Deus, está todo mundo bem. Isso. Da nossa igreja, o propósito, né, que não perde ninguém, não perdemos ninguém, absolutamente ninguém. E foi pra mim, foi assim, uau, sabe aquela coisa de, não por mim, Sim, eu mas porque as pessoas que a gente imaginou, as irmãs mais debilitadas, as irmãs mais velhas, os irmãos mais velhos que a gente imaginou que poderiam ser alcançados pela Covid, não foram. Sim, eles nem sequer foram contaminados. Não foram nem contaminados. Deus foi muito misericordioso. Sim. Deus foi muito bom, muito misericordioso. Evidente que a gente poderia estar exposto a uma condição ruim, poderíamos. Sim. Só que nasce por justo, nasce por injusto. A gente tem esse entendimento. Mas a gente louva a Deus pela misericórdia dele. Sim. Que a causa de não sermos consumidos se renova a cada manhã. Então a gente viveu essa experiência, foi uma experiência muito, muito forte. Eu repito, porque não foi por minha vida, foi pela vida dos meus irmãos. Né? Naquele momento de incerteza, de insegurança, onde tudo parecia que ia acabar, né? E o Senhor colocou isso em nossos corações. Não perde ninguém. Sim. Não perde ninguém, todos vão ficar bem. A gente vai passar por isso, passamos para a glória de Deus. A gente se entristeceu naturalmente pelas vidas que foram perdidas. Foi devastador. Sim. Foi devastador.
mas o Senhor, Ele nos poupou. Pela misericórdia dEle, Ele nos poupou, nós fomos poupados. E foi muito, muito marcante. E uma última experiência que foi recente, essa foi bastante recente, foi um tempo atrás, a gente fez 40 dias de jejum. Vamos jejuar 40 dias. E aí, eu digo eu, junto com a juventude da igreja, os jovens da igreja. Sim. E a gente está 40 dias de jejum. E eu nunca tive furúnculo, inflamação, nada disso. E não é que apareceu um. Eu 40 dias orando, aparece. Falei, não, Senhor, eu não aceito. Eu sei, minha irmã, que a gente pode ser alcançado pela enfermidade, eu sei. Mas eu não aceito, não. Eu sei que eu posso, mas eu vou continuar intercedendo, pedindo ao Senhor misericórdia. E foi o que eu fiz. Falei, Senhor, eu não aceito, não. Nunca tive, agora que eu estou orando, 40 dias, não que a gente, né? Mas, não entendi. Não, Senhor, não. Não aceito, Senhor, repreende, tenha misericórdia. Ô, meu irmão, eu vi esse furúnculo, foi uma terça-feira. Sexta-feira já tinha sumido. Sem tomar um remédio, sem tomar nada. Na segunda-feira... Sem tomar nenhuma medicação. Nenhuma medicação, nada. Por mais simples que pareça, sim, mas é um testemunho de que Deus, Ele ouve nossas orações. Sim, exatamente. E aí, na segunda-feira, na reunião dos jovens, eu testemunhei. Testemunhei. Eles também tinham os testemunhos deles, o que Deus estava permitindo que acontecesse para o nome dele ser glorificado. Sim. É tudo para a glória de Deus, meu irmão. Tudo para a glória de Deus. Eu sempre digo a eles uma coisa simples. Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro depois morreu. Isso. Lázaro depois morreu. Porém, ele ressuscitou Lázaro para quê? Para o nome dele ser glorificado. Então, o Senhor vai nos curar. O Senhor me curou. Glória a Deus. Mas posso falecer? Posso. Mas esse testemunho de que Deus me curou, para o nome dele ser glorificado. Sim, então, exatamente. Tudo que ele permite nas nossas vidas e ele age, é para o nome dele ser glorificado. Para a gente testemunhar, para a gente estar aqui testemunhando, para talvez você aí que está com enfermidade, que está com a doença, existe um Deus que cura, existe um Deus que é misericordioso, existe um Deus que é poderoso. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e do que pensamos, segundo o poder que nós opera. Então, eu trouxe esse testemunho, por mais simples que seja, para mostrar que Deus está atento às nossas orações. Seja uma grande coisa, uma pequena coisa, Ele está atento. Exatamente. Ele está conosco. Mas assim, é extremamente importante, irmão, a gente deixar bem claro que Deus trabalha no simples e também naquilo que todo mundo diga, nossa, uau, né? Assim como Ele abriu o mar, né, isso, vermelho, para que todo o povo de Israel passasse, Ele também pode chegar e fazer com que um furúnculo que a pessoa acha que é uma coisa simples, mas sem você tomar nenhum medicamento, você dizer, profetizar com a sua boca, dizer eu não aceito, e ele simplesmente sair, né? E quando você falou na juventude, você tem feito um trabalho excelente, né? Nós, os pais, a minha filha também é uma jovem lá, e a gente tem visto assim, né, um trabalho tão assim dedicado mesmo. A gente vê a mão do Senhor através da sua vida, sabe, irmão? E isso é algo lindo. Eu queria que você falasse um pouco desses momentos que você tem com eles, sabe? Porque é interessante. Sempre eu ouvi dizer assim, né? Eu me converti não tem tanto tempo assim, mas jovem lidera jovens, né? Eu nunca concordei muito, porque eu acredito que você tem que ter uma unção e ser deliberada primeiro por Deus e depois pelo líder, que no caso seja o pastor. Certo. E é exatamente isso que tem acontecido através da sua vida. Você é um varão casado, entendeu? Pai de 2 filhos, e você tem levado, sabe, de uma forma tão bonita, mas assim, de uma forma tão edificante, sabe, esses jovens, que a gente vê na vida deles, sabe? O desejo, o compromisso, né? E o amor que eles têm por você. Então, assim, isso é muito bonito. Queria que você falasse um pouco dessas experiências, desse momento que você sente. Eu vou me emocionar, porque
Eu amo aqueles meninos. Oh, tenho certeza que eles também. Eu amo. Eu sou um torcedor. Eu torço para que Deus faça na vida deles o que as promessas. Deus prometeu muita coisa para aquela juventude. Amém. Eu torço para que se concretize na vida deles. Sim. Então eu sou um torcedor. Quando eu vejo eles tipo avançando, crescendo na fé, hoje a gente tem os dons sendo derramados no meio deles. Eu lembro que teve um culto que o Senhor se manifestou e eles se manifestaram através dos dons espirituais. Eu estava na mesa de som só contemplando e agradecendo a Deus, tipo, uau, né? Exatamente. É isso, né? É isso. Eu louvo a Deus pela vida da juventude da igreja. Amém. Os jovens daquela igreja, eles são bastante abençoados e são ímpar, são talentosos demais, são assim, às vezes eu me questiono, falo, meu Deus, é muita bagagem. Aqueles meninos, eles são fantásticos. As meninas são, os meninos e meninas, de modo geral, eles são fantásticos. Eu louvo a Deus pela vida deles. São quebrantados. Eles sofrem muitos levantes do inimigo. Sim. Porque o inimigo, ele sabe o potencial deles. Sim. Então, os levantes, eles são terríveis. Mas eles têm resistido. Eles têm resistido. E aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Eu creio que o Senhor ainda vai usá-los de maneira poderosa. Eu vejo ali no meio deles jovens que lutam mesmo para permanecer na caminhada, lutam mesmo para permanecer em Deus. E eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu de estar como líder dos jovens. Eu gosto demais, eu cobro muito deles, cobro. Sim. Eu sou um pouco, por incrível que pareça, mas de vez em quando a gente tem que chamar, no último ensaio mesmo, vamos parar aqui, vamos conversar sério, né? Porque eu sei o que tem ali. Uhum. E eu sempre digo para eles, eu já vi Deus na vida de vocês. Eu já vi Deus se manifestando através da vida de vocês para edificar outras pessoas. Sim. Então, aquela canção, quem já pisou no santo do santo de outro lugar não sabe viver. Então, se eu já vi Deus na vida de vocês se manifestando de maneira gloriosa, eu me recuso a ver vocês, muitas das vezes desligados, muitas das vezes dispersos. Sim. Então, não, vamos permanecer conectados, porque Deus, ele quer fazer muito mais. Então, a juventude, ela tem crescido. Tem alguns irmãos novos, né, que estão chegando. Sim. A juventude, ela é basicamente filho de crente. Né? Sim. A grande maioria é tudo filho de irmãos lá da igreja. Sim. Então, glória a Deus, porque a doutrina já está inserida desde o início. Exato. Né? Já está inserida. E essa doutrina também envolve amor, que eles têm essa conexão e tal, atrai outros. O Senhor tem colocado algumas pessoas no nosso meio, tem inserido algumas pessoas no nosso meio que estão edificando também. E eu sei que é uma juventude que Deus ainda vai usar. Eu creio poderosamente nisso. Eu não duvido disso. Hoje a gente já está contemplando idosas, né? Sim. Ministrando louvor, sim, ministrando a palavra. Sim, né? sim. Deus está dando gotinhas do que vai fazer. Sim. São talentosíssimos. Sim. Os meninos multi-instrumentistas. Né? Nossa, são muito inteligentes. Eu sou um torcedor. Hoje eu fico assim, torcendo para que Deus, né? Levante, sacuda. E hoje, graças a Deus, eles estudam, fazem faculdade. Eu sempre incentivo nesse sentido. A gente tem, enquanto estiver na terra, a gente vai precisar das coisas da terra. Isso. E conhecimento, ele é fundamental. Fundamental. Cristão,
ele tem que se destacar também no conhecimento. Então, quando eu vejo faculdades, cursos, trabalham, uau! Mas eu sempre digo a eles, você pode ter a sua casa na praia, seu bom carro, seu apartamento, se vestir bem, tá tudo certo. Se você tiver condições de se vestir bem, de estar numa casa bacana, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas seja crente. Sim. O meu conselho é sempre esse. Faça tudo que você, né? Vou querer uma casa maior, um carro melhor. Pode fazer, pode ter tudo isso. Sim. Pode ser, seja a gente ter um coração generoso, mas seja crente antes de qualquer coisa. Porque onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Sim. Então, você pode ter tudo. Você pode ter tudo. E no material, o que a gente puder ter, tá tudo certo. Pode ter um carro bom, pode ter uma casa boa, pode sim. Mas nada ali tem que ter o seu coração. Né? Nada ali tem que ser a sua menina dos olhos. Não. Sim. Não, eu olho para o alto e o Senhor, pela misericórdia, me concede. Sim. Então é a instrução sempre que eu passo para eles. Vocês podem ter tudo, podem construir, mas seja crente. Sim. Por quê? Porque quando eu sou crente, nada disso me muda. Sim. Nada disso me tira da presença. Eu tenho consciência que é o Senhor que está me proporcionando isso. Sim. Então, porque dele, por ele e para ele são quem? Todas as coisas. Inclusive, sim, os bens que ele, porventura, me permitiu ter. Sim. E é essa instrução que eu passo para eles. E glória a Deus que eles têm respondido a isso. Deus tem sido bom. É uma juventude que tem um potencial absurdo. Sim. Eu já tive momentos assim de poder, né, testemunhar eles tocando no púlpito também, sim, pregando, né? Sim, sim. Assim a gente vê a manifestação do Espírito Santo assim, de uma forma muito bonita. E eu costumo dizer, irmão Jackson, que o homem, né, o ser humano em si, ele não pode ter, entendeu, coisa alguma, ou ele não pode ser coisa alguma, sem que o Senhor assim permita. Porque é exatamente aí, né? O fato de você passar isso para eles, na minha opinião, é extremamente importante. Né? O líder, ele precisa passar isso, quanto mais para uma juventude que tem sido bombardeada, né? Pela aquilo que o inimigo quer provocar, né? Trazer, afastar dos caminhos do Senhor. Então, uma faculdade é extremamente perigosa para uma mente, para um coração que não esteja realmente enraizado em Jesus. Então, o fato de um líder, né? Ele ter esse cuidado, né, de estar posicionando, de estar orientando, né, os seus liderados, na minha opinião, é extremamente importante. É fundamental esse acompanhamento, né? Então isso desde já é algo assim muito, muito, muito especial da sua parte, porque o verdadeiro líder, ele cuida dos seus liderados, sim, né? Não é só uma coisa de ordenar, eu vou mandar eles fazerem e acabou. Não. É um verdadeiro ato de amor, cuidar, né? Como um pastor cuida de suas ovelhas, sim, né? Sim. De uma certa forma, é isso aí. Bom, então, né? A gente vai finalizando por aqui esse podcast. Pode testemunhar, não é isso? Eu quero agradecer, meu irmão, pela sua presença, viu? Eu creio que muitas vidas serão alcançadas, amém, pelo testemunho do irmão, amém, porque como eu tenho dito, quando a gente se posiciona e quando a gente vive uma vida em Cristo, só o nome fulano ou ciclano está ali, já testemunha o nome do Senhor. Porque quando você ouve falar em fulano ou ciclano, quem é fulano e ciclano? Não, fulano é um nome de Deus. Aquela moça, aquela senhora é uma mulher de Deus. Então, levar o nosso nome não é o nosso orgulho ou pela gente, mas é para que o nome dele seja glorificado. Sim. Entendeu? Sim. E eu vejo isso na vida do irmão, na vida da sua família, amém, o que é Deus extremamente importante. Deus, né? Um homem e uma mulher, entendeu? Que serve ao Senhor. Uma família estruturada, uma família edificada na rocha. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de sua esposa, pela vida de Isadora, pela vida de Luquinhas, nosso xodozinho, né? E que Deus continue te abençoando,
te renovando. E eu sei também que é um pouco assim, porque o irmão não é muito de ir nas redes sociais, né? Não, mas não tenho rede pra social. glória de Deus, a gente faz as coisas, né, meu irmão? Amém. E eu já sempre, acredito sempre. que isso já é uma vitória em Cristo. Amém. Porque amém. o irmão não é muito de, né? Não, Tá em não rede tenho, social, e eu acredito que isso já é uma vitória. Então Amém. o irmão pode deixar para nós uma palavra, né? Isso pra gente poder estar finalizando. Amém. Primeiro, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido misericordioso. Eu tenho um salmo que eu gosto muito. É o salmo número 3, verso 5. O salmista diz: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E isso tem sido uma verdade na minha vida. Isso tem sido uma constante. O meu verdadeiro sustento tem sido o Senhor. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me sustentado, tem nos sustentado, tem nos guardado. E eu trago esse salmo comigo muito também por conta das minhas limitudes, das minhas limitações. Para eu perceber que não é nada comigo, é o Senhor que me sustenta. Sim. Né? Eu faço a minha parte, ok, mas não é a minha parte que resolve, é o Senhor que sustenta. Então, que o Senhor continue sustentando a senhora, sua família, que o Senhor nos guarde de um modo geral e que o Senhor ele continue com a mão dele estendida sobre nós. Eu fico muito feliz de estar aqui, embora né, eu não tenho rede social, Instagram, essas coisas, eu sou ainda do Orkut. Minha última rede social foi o Orkut, que fica claro, isso registrado, Orkut. Mas quando a irmã me fez o convite, eu fiquei muito motivado a estar aqui. Ai, glória a Deus. Tá, de alguma forma apoiando, de alguma forma sendo bênção. Amém. Então eu louvo a Deus. Muito obrigado por Glória poder servir para edificar as pessoas. Amém. Deus abençoe. E eu agradeço por você estar comigo até aqui e até o próximo Pode Testemunhar. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe.